Oi pessoal, tudo bem? Então, essa aqui é a resolução do exercício 20 da lista de exercícios, porque uma aluna me perguntou lá no plantão, só que eu tive um pouco de dificuldade para usar as ferramentas para explicar, porque precisa fazer desenho e conta, então eu vou filmar aqui a resolução, tá? Também não vai ser coisa muito fácil, porque eu tenho que filmar e escrever. Então vamos lá, aí depois vocês me falam se ficou claro ou não, tá? Tendo dúvida aí, me mandem. Então vou dar uma lida. Ó. Duas cargas elétricas pontiforme idênticas, Q1 e Q2, cada uma com 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb, encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme a figura a seguir. Uma terceira carga Q, de massa 10 gramas, encontra-se em equilíbrio no ponto P, formando assim um triângulo isósceles vertical. Sabendo que as únicas forças que agem em Q minúsculo, são as de interação eletrostáticas com Q1 e Q2 e o seu próprio peso, o valor dessa terceira carga é, e aí são dados, né? O K, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e G, que é a gravidade, né? A aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Então bora lá, olha, aqui ficou o esquema. Deixa eu tentar escrever de um jeito aqui que não vai ficar sombra. Pronto. Então, olha só. Primeira coisa, vamos ver quais são as forças que estão agindo aqui na carguinha Q. Né? Ele fala que tem o peso. Então, o peso está agindo aqui. E para cima estão agindo as interações as interações elétricas aqui com Q2 e com Q1. Só que atenção no seguinte, ó, a linha que liga Q1 a Q e Q2 a Q são linhas inclinadas, né? Então eu tenho aqui a força de Q, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. A força entre Q1 e Q, ela está apontando para cá, né? A força que Q1 exerce em Q minúsculo. Essa aqui vai ser a minha força F1. A força que o Q2 exerce no Q minúsculo está apontando para cá, F2. Então essas forças aqui estão inclinadas. Lembra que vai ser complicado a gente resolver problemas de vetor com as forças inclinadas, né? Com os vetores inclinados. Então eu vou fazer a projeção desses vetores. Ou seja, eu vou pegar esses vetores aqui e ver qual é a parte que está na horizontal e qual é a parte que está no eixo vertical. Então, ó, eu vou fazer isso só para o F1, para ficar mais claro aqui. Ó. Fazer aqui e aqui. Pronto, quebrei o vetor. Então, olha só, eu tenho aqui um F1x e aqui para cima é um F1y, tá? Então eu tenho a parte vertical do F1 e a parte horizontal do F1. Para o F2 eu tenho a mesma coisa, né? Então eu tenho ó, F2x e F2y. Quando a gente olha para a parte horizontal, F2x equilibra F1x, então essa equilibrando essa, eu não preciso nem me preocupar com elas. Vamos olhar só para a parte vertical agora. Então eu vou desenhar aqui no cantinho, olha. Só para ficar um pouco mais fácil de visualizar, tá? Essa é a minha carguinha Q, minúsculo. E aí eu tenho para cima F1y, para cima F2y. E para baixo eu tenho o peso. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente faz a equação aqui do equilíbrio, né, dessa bolinha que está em equilíbrio, então eu vou ficar com F2y mais F1y, as duas estão somando porque estão apontando para o mesmo lado, menos peso. Isso aqui vai ser igual a zero. E aí tem uma questão importante, né? As cargas Q1 e Q2 têm mesma intensidade e elas estão à mesma distância da minha bolinha Q minúsculo. Então eu posso dizer, né, essa é uma informação importante, que F2y é igual a F1y em módulo. Tranquilo? Beleza. Outra coisa importante, F1y é igual a F1 vezes o seno de θ.
F2y é igual a F2 vezes o seno de θ. Seno de θ. Quem é esse ângulo θ? O ângulo θ é este carinha aqui, ó. Esse é o ângulo θ, para as duas forças, tá? Olha essa linha aqui, ó. Ela está na horizontal. Essa outra linha do fx também está na horizontal. Se a gente usar aquele teorema dos alternos internos, né? Então, essas duas são horizontais. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Este ângulo aqui é de 30 graus. E esse outro ângulo aqui vai ser também de 30 graus. Tá? Então, aqui, ó, é 30 graus, igual esse que está aqui embaixo. Então, quando eu for calcular F1y, eu vou fazer F1 vezes o seno de 30. F2y vai ser F2 vezes o seno de 30. Como eu falei que F2 é em módulo igual a F1, então se eu calculo uma, eu já tenho a outra. Aí eu vou pegar todas essas informações aqui e vou reescrever essa parte de cima de um jeito que fica um pouquinho mais simples, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes Fy menos P é igual a zero. Por que eu fiz 2 vezes Fy? Porque o F2y é igual ao F1y em módulo, por isso 2 vezes. E aí eu escrevi só Fy, porque não importa eu especificar F1 ou F2, né? As duas têm mesmo valor. Então eu escrevi Fy, acabou. E aí eu posso colocar aqui também, né? 2 vezes F vezes seno de θ menos P é igual a zero. Lembra aqui, olha, o Fy é o F1, né? F1y é o F1 vezes seno de θ. F2y é o F2 seno de θ. Então, se eu tirar essa questão do número e deixar só o Fy, vai ser F vezes seno de θ menos o P igual a zero. Beleza. Agora a gente vai começar a substituir. Olha, eu vou colocar aqui 2 vezes. Quem é esse F? É a força eletrostática de interação entre a carga Q maiúscula e a carga Q minúscula. A gente vai escrever ela utilizando a fórmula. Então vai ficar K, constante eletrostática, vezes Q maiúsculo, vezes Q minúsculo, dividido pela distância ao quadrado, vezes seno de 30. O P eu vou passar lá para o outro lado, então vai ficar igual a massa vezes aceleração gravitacional. Vamos ver o que a gente tem de informação aqui que o exercício já nos deu. Então, olha só. A carga, a constante eletrostática, a gente já tem. Então vai ficar 2, 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes Q maiúsculo. Está lá no exercício, olha. É 1 vezes 10 elevado a menos 7. 1 vezes 10 elevado a menos 7. O Q minúsculo? Essa é a pergunta, tá? Então não vai ter mesmo, porque é o que eu estou tentando descobrir. Vezes o seno de θ. Seno de θ é também conhecido como meio. 1 sobre 2. Aqui, ó, eu vou colocar. Qual que é a distância? A distância eu já tinha anotado aqui. 3 centímetros. Para essa fórmula eu não posso usar em centímetro, eu preciso usar em metro, tá bom? Então eu preciso transformar a distância aqui ao quadrado para metro. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, isso tudo elevado ao quadrado. E aí do outro lado, qual que é a massa do Qzinho? A massa do Qzinho está aqui, ó, 10 gramas. 10 gramas também não pode, preciso colocar em quilograma, então vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 3 vezes G. Aceleração gravitacional, ele também tinha informado, isso aqui é 10. Muito bem, gente, ficou um monstrão meio feio aqui, só que se você tomar cuidado nas resoluções, você vai ver que não é tão complicado, bastante coisa vai ser cortada, vai ser eliminada. E a gente vai começar com esse 2, tá? Tá multiplicando 2 aqui, tá multiplicando meio aqui. Olha o que acontece, cortou, cortou. Maravilha. Vezes 1 não me importa, né? Não faz diferença nenhuma. Então eu vou até tirar esse 1 aqui para a gente não se atrapalhar com ele. Vou resolver aqui a potência de 10. Ó.
10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 7, tá? 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 7, você vai somar, mantém a base, né? E soma os expoentes. Isso aqui dá 2. Então, bora lá, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 2. E aqui, o quadrado, né, distribui. Então, eu tenho uma multiplicação que está elevada ao quadrado. Aí, esse expoente aqui eu vou distribuir para os elementos que estão multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Potência de potência, a gente multiplica os expoentes, tá? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Muito bem, aqui vezes Q minúsculo. E aí, desse lado aqui, ó, 10 vezes 10 vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 vai me dar 10 a menos 1. Maravilha. Então, esse 9 cortou com esse 9. Perceberam? Ó?